É isso aí, torcida do Mengão, vocês acompanharam aí o Seleção da Sport TV. Agora vamos aqui, pessoal, com o SBT Sports Rio, já deixando os créditos ao canal do SBT Esportes. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O Marlon junto com o Alan, ou seja, 3 volantes. E a trinca ofensiva seria Matheus Martins, Igor e Savarino. Muito bem, um Botafogo aí já Pelo menos esse foi o que ele ensaiou, entendeu? Você tem o Flamengo também? O Flamengo tem. Vamos passar o problema ali do Flamengo é que não dá pra eu cravar, porque a preleção vai acontecer no Maracanã. Isso é verdade, tá? O próprio Flamengo divulgou. Mas a vamos dar uma programação. intenção daqui a pouco, Tá. mais no que você acha que é. Olhando esse Botafogo aí, Pedrosa, um bom time, né? Um bom time. A gente faz o retoque aí do Danilo, que a gente tanto pediu aqui, já tem tantos jogos. O Danilo, para jogos assim super especiais, como um clássico com o Flamengo, precisa ser o Danilo, esse zagueiro aí. E aí a gente tem um meio de campo, vamos gastar mais tempo debatendo isso, porque o Danilo já debateu, um meio de campo bem diferente do que a gente já viu. Aí é o Gregory, provavelmente como um 5, aí o primeiro volante, o Marlon como um 8, segundo volante, que é o que a gente vê, e o Alan sendo uma trinca de 3 volantes. Você gosta, Pedrosa? Olha, Fernanda, eu tô curioso para ver, mas eu acho até que o Botafogo, quem sabe, pode utilizar uma formação diferente. Ele pode utilizar o Savarino como meia e o Matheus Martins e o Igor Jesus como atacante. Então ele utilizaria o Savarino mais por dentro, construindo, e aí ele teria uma trinca de volantes, com o Alan, com o Marlon Freitas e o Gregory como primeiro volante. Eu acho que faz muito mais sentido do que o Alan virar meia. Acho que a característica... Mas você não acha que eles... Quando eu falo meia, eu acho 3 volantes. 3 volantes aqui e o Savarino flutuando aqui. Porque entendeu? essa mobilidade é muito comum do Savarino, né? Como o cara que vai armar essas jogadas. E como você não tem o Arthur, que tá machucado, e não vai ter o ponta direita de ofício, você utiliza o Savarino construindo um pouco mais por dentro, utiliza o Matheus Martins um pouco mais ali pela ponta esquerda, mas também aproximando do Igor Jesus, e é um Botafogo que vai ter um pouco mais de consistência no meio campo, que é um ponto forte do Flamengo. Hoje joga o Arrascaeta, precisa ter muito cuidado com esse atleta. Então, assim, eu entendo que a gente vai só entender se é um 4-3-3, ou se é um 4-4-2, ou se é um 4-3-2-1 lá na hora do jogo, e aí tem que saber o que o Carlos Leiria tá pensando. Eu acho que deve ser um 4-4-2. Eu tô contigo aí nesse pensamento que vão ser 3 volantes mesmo, de ofício, eu acredito que sim. E o Savarino sendo esse cara com muita mobilidade, porque ele já é assim, né? Ele já era assim. E talvez você tendo o Alan ali ao lado do Marlon, você dá essa super liberdade pro Savarino, dele tá caindo, dele costurar por dentro, dele chegar próximo dos outros atacantes, e o Matheus e o Igor como uma linha de frente, mas o Savarino sendo esse cara de trocas e tal. Eu acredito que vai ser por aí. Não vimos ainda nenhum treino, não sabemos como é que foi um desenho do Carlos Leiria, qual foi o pedido do treinador. Esse é um drone do Vene. Em relação à escalação, ela chega nua e crua pra gente, e a gente tem que entender, assim, taticamente, o que pode acontecer pelas características dos jogadores envolvidos, que a gente já conhece. Eu também acho que vai por aí, Pedrosa, pelo que você falou. 3 volantes, e aí a gente tem um Savarino com muita mobilidade. A gente viu, Vene, no jogo com a Supercopa, um Savarino com muita dificuldade. Não só com esse jogo, com todos os outros jogos. A gente entendia a falta que ele sentia do Almada, e olha, imagina, quem é que não ia sentir falta do Thiago Almada? Sim. Mas, sobretudo, parecia que tinha um buraco ali no meio de campo que ninguém conseguia preencher. Eu acho que o Alan e o Marlon juntos ali podem ser esses ocupadores de espaço, ainda mais o Marlon, que é um cara que volta e meia pisa na grande área, aparece, ou tem um lançamento com um passe muito longo, com muita precisão, e a gente tem um Savarino mais livre, Vene Casagrande. Eu acho que o que a gente tem hoje de peça, essa é a melhor solução. Sobretudo se a gente for olhar para o setor defensivo, porque a gente brinca aqui, porque para mim esse é um acerto, você colocar o Danilo Barbosa para fazer essa função. Eu entendo que tem zagueiros ali, mas para esse tipo de jogo, para pressão, enfim, um clássico, eu acho que o acerto é esse. O Danilo Barbosa na zaga. No meio de campo, eu confesso que me chamou a atenção. Eu não esperava essa trinca de meio campo, mas, obviamente, ele deve estar estudando o adversário, que no caso vai ter o retorno do Arrascaeta e também do De La Cruz. De repente, ele está querendo segurar um pouco mais o meio de campo do Flamengo, ter mais a posse de bola e ganhar do meio de campo do Flamengo. Em relação ao Savarino, é óbvio que, querendo ou não, ele vai ser sobrecarregado, porque antes ele tinha o Thiago Almada e também o Luiz Henrique para ajudá-lo no setor ofensivo. Só que agora, entre aspas, ele está sozinho.
Talvez com a ajuda do Igor Jesus, esse entrosamento também, mas de fato o Savarino, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, ele ficou mais livre e ele se destacou. No jogo contra... É isso aí, torcida do Mengão, e vamos aqui para mais uma notícia. Felipe Luiz deve colocar em campo o time misto do Flamengo contra o Botafogo. O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira para medir forças com o Botafogo às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, pela 7ª rodada do Carioca. Assim, a tendência é que o técnico Felipe Luiz coloque uma equipe mista para o clássico, com direito a improvisação na lateral esquerda e mudanças significativas em relação ao empate com o Fluminense. A informação é do portal GE. Afinal, o rubro-negro não poderá contar com Alexandro lesionado. O substituto poderia ser Ayrton Lucas, porém o atleta também não deve estar apto a ir a campo, pois se queixou de dores no joelho esquerdo. Diante disso, o lateral direito Varela treinou e deve ocupar o setor. Além disso, Léo Pereira e Wesley são os únicos titulares contra o Fluminense que seguem na equipe diante do Alvinegro. A dupla Dela Cruz e Arrascaeta também devem aparecer entre os 11 iniciais. A provável escalação do Flamengo é Matheus Cunha, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela, Alan, Dela Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Juninho. Por fim, no momento, os comandados de Felipe Luiz somam 14 pontos e ocupam a 2ª colocação da Taça Guanabara. Caso vençam o Botafogo, irão igualar a pontuação do atual líder, o Volta Redonda, restando 2 rodadas para o fim desta primeira fase. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu!